Capítulo 121. Capítulo 121. O Jardim Mágico. Não havia vento e nem chuva. O céu estava cinza e as estrelas estavam ausentes. Lucien sentiu que o mundo da fechadura mágica estava morto. No entanto, havia ondas na superfície do lago vermelho sob a grande cruz, como se o lago estivesse vivo. O contraste de cores assustador e nítido também deixou Lucien muito nervoso, mesmo sendo um aprendiz sênior que permaneceu relativamente calmo e focado o tempo todo, observando cuidadosamente a brilhante Gran Cruz no céu novamente, e comparando-a com o mapa estelar de astrologia e elementos mágicos em sua biblioteca espiritual, Lucien descobriu que o arranjo da fechadura mágica era bastante único. Ao contrário da maioria das fechaduras mágicas, que visavam proteger algo, esta era mais como uma fechadura reunindo poder para manter algo selado. Se o sentimento de Lucien estava correto, ele não queria mais ficar aqui. Lucien olhou para o céu e rapidamente recalculou a coordenação do jardim mágico mais próximo de acordo com a Gran Cruz. Então, sem qualquer hesitação, ele se virou e correu em direção à borda da Floresta Negra a oeste ao longo do caminho à beira do lago. Por mais curioso que Lucien fosse, ele estava claramente ciente de que seria muito estúpido para ele se aproximar desse bloqueio mágico de nível lendário. Ele sabia que precisava manter seu propósito original de vir aqui. O corpo de Lucien se recuperou rapidamente graças à bênção do luar. No momento em que ele entrou na Floresta Negra, a dor em seu peito causada pelo fantasma já havia desaparecido. A Floresta Negra estava imersa no mesmo silêncio. Nem mesmo as folhas dos galhos se moviam. Tudo ficou parado. Nenhuma vida podia ser vista. Lucien tentou manter a calma o máximo possível enquanto caminhava entre as enormes árvores. Pouco mais de 10 minutos depois, ele viu um prédio alto e grande coberto de sombra sentado à sua frente, a alguma distância. De tempos em tempos, luzes estranhas saíam do prédio e voavam em direção ao lago Elsinore. Ele diminuiu o ritmo quando se aproximou do prédio e agarrou sua espada com força. Lucien estava suando levemente. Enfiando a mão no bolso, Lucien tirou uma pequena pedra preta. Era uma glândula pituitária de morcego. Segurando-o na mão esquerda, seus lábios se moveram silenciosamente e então ondas invisíveis começaram a se espalhar como ondulações. De pé no centro deles, ele estava esperando o reflexo do eco traseiro depois que as ondas atingiam certos obstáculos. Os abetos altos e grandes apareceram um a um na mente de Lucien. Coisas diferentes situadas em um raio de várias centenas de metros tornaram-se cada vez mais claras. No entanto, alguns dos objetos que faziam as ondas ricochetear permaneceram bastante embaçados, e Lucien só podia usar suas formas para adivinhar o que eram. Ainda assim, nenhuma vida foi detectada. Lucien não tinha certeza se deveria se sentir aliviado ou ainda mais nervoso. Enquanto procurava possíveis armadilhas mágicas, ele continuou se aproximando lentamente de seu destino. Todos os obstáculos que ele não conseguiu identificar acabaram sendo apenas grandes pedras. Quando Lucien forçou seu caminho através dos arbustos espessos, ele viu uma lápide cinza, atrás da qual havia uma pequena câmara de caixão. Aproximando-se um pouco da lápide, ele viu as letras brancas gravadas nela. Aqui jaz o prefeito anterior de Bon, Sr. David Terrian, cuja maior façanha foi matar as centenas de pessoas que não seguiam o Deus da verdade. E este homem morreu porque se apaixonou por outro homem, que era muito poderoso. O rosto de Lucien se contorceu um pouco ao encarar a inscrição, não por causa de seu absurdo, mas porque ele viu a lápide antes, quando entrou sorrateiramente em Bon. Ele se lembrava claramente que esta lápide estava no cemitério da cidade, não em uma floresta. O cemitério mudou-se para a Floresta Negra neste mundo de bloqueio mágico? Lucien pensou consigo mesmo. Ele olhou em volta e encontrou mais sepulturas. No mundo do preto e branco, eles pareciam ainda mais horríveis. Obviamente, um cemitério não era um lugar muito agradável para ficar. Então, Lucien decidiu sair daqui e dar outra volta por este lugar para chegar ao Jardim Mágico, mesmo pensando que levaria um pouco mais de tempo. No entanto, quando ele se virou, o couro cabeludo de Lucien formigava com a mesma sensação de frieza que ele sentiu quando encontrou a garotinha. Sem qualquer hesitação, Lucien lançou um golpe de revés com sua espada. Embora parecesse que ele acabou de cortar um pedaço aleatório de madeira podre, um certo poder estranho sacudiu o braço de Lucien junto com a espada em sua mão. Transformando-se em uma sombra cinza, Lucien rapidamente se esquivou para o lado e se ajoelhou com as costas contra uma lápide. No canto do olho, havia uma pequena linha de palavras na lápide. Eu era gorda, mas agora estou magra. Lucien ficou um pouco divertido por um segundo. No entanto, apenas naquele segundo, um braço podre se esticou do carrinho ao lado dele. O corpo no carrinho de mão voltou à vida.
A maior parte da pele do corpo estava podre, embora alguns pequenos pedaços de pele ainda estivessem pendurados nos ossos brancos. O fedor de um cadáver era horrível. Virando-se, Lucien viu outro zumbi parado atrás dele, e a tampa da câmara do caixão de David Terrien estava aberta. Lucien se transformou em uma sombra novamente para manter distância das duas criaturas imundas mortas-vivas. A partir de seus dentes afiados e da maneira como eles se moviam, Lucien percebeu que não eram zumbis ou esqueletos comuns, em vez disso, eram ghouls. E neste estranho mundo de bloqueio mágico, seu poder foi fortalecido. Lucien podia dizer que eles eram quase tão ágeis e rápidos quanto ele, e provavelmente um pouco mais fortes. Com as características dos mortos-vivos, os carniçais eram cobertos de pragas e uma aura deprimente. Uma pessoa que foi ferida por um ghoul se sentiria extremamente fraca e entorpecida e cairia com a praga. Se uma pessoa fosse morta por um ghoul, mais tarde ele se transformaria em um novo ghoul. Reconhecendo o que eram, Lucien mudou sua estratégia. Ele tentou evitar qualquer confronto cara a cara com os ghouls e lançar seu ataque por trás. Felizmente, os ghouls não eram nada inteligentes, e o segundo ghoul parecia ser mais fraco que o outro. Gradualmente, Lucien ganhou a vantagem da luta e sua espada golpeou os ghouls várias vezes. No entanto, os ossos dos ghouls eram mais duros do que ele pensava. Os dois ghouls ainda estavam se movendo, e ficaram ainda mais loucos quando sua pele e carne podres começaram a sair por causa do ataque de Lucien. Quando Lucien estava preparando a muralha de fogo em enxofre, ele viu mais carniçais saindo dos túmulos. Seus braços podres eram como os galhos escuros de uma árvore morta. Sem qualquer hesitação, Lucien lançou o feitiço. Assim que a parede de fogo apareceu na frente dele, ele se virou e começou a escapar o mais rápido que pôde. O forte cheiro de enxofre queimando entrou no nariz de Lucien por trás. Sabendo que esta poderia ser sua única chance de escapar, ele nem olhou para trás. Outro ghoul entrou no caminho de Lucien do outro lado da parede de fogo. Lucien apenas empunhou sua espada e cortou diretamente em direção a ela. O cheiro horrível de carne podre tornou-se cada vez mais forte, e Lucien viu mais carniçais rastejando para fora dos túmulos. Segurando a espada em sua mão direita, Lucien atirou 3 lâminas de gelo brilhando com luz fria de sua mão esquerda. Ele acabou de lançar as lâminas de gelo do palmeira. As lâminas cortam profundamente a garganta do carniçal, ou seja, se a combinação de carne podre e ossos da coluna ainda pudesse ser chamada de garganta. Lucien não esperava que as lâminas acabassem com a criatura imunda, mas apenas para congelá-la temporariamente. Dentro de suas expectativas, o ar frio que saía das lâminas cobriu rapidamente o ghoul com uma fina camada de gelo, e o ghoul congelou instantaneamente. Ao mesmo tempo, Lucien ativou o Disarming Globe e mudou a gravidade dentro da pequena área onde o ghoul estava. O ghoul gelado perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Então, ele rapidamente passou por ela como uma sombra fraca e notou que o gelo já estava rachando. Lucien estava correndo por sua vida com todas as suas forças, e uma manada de ghouls fedorentos o perseguia. No entanto, ele ainda sabia claramente em que direção deveria ir. Quando Lucien se distanciou um pouco dos ghouls, ele mudou de direção e correu em direção ao jardim mágico. Alguns dos ghouls eram mais fortes e outros mais fracos. Quando Lucien viu o portão negro do jardim mágico, apenas 2 ainda o seguiam. Todo o jardim estava coberto de sombras cinzentas, e apenas o portão preto podia ser visto claramente. Atrás do portão havia um prédio baixo e pontiagudo, parecendo bastante assustador. Quando Lucien se aproximou, ele percebeu que o círculo mágico esculpido no portão era muito familiar para ele, mas o padrão perdeu um pequeno pedaço. O pensamento de que este jardim mágico foi realmente deixado por um arquimago de propósito para seu herdeiro rapidamente passou pela mente de Lucien, já que ele se lembrava do padrão quando estava lendo astrologia e elementos mágicos. Lucien tirou um tubo de mercúrio de seu manto e o agarrou na mão. Assim que ele chegou na frente do círculo mágico e abriu o tubo, gotas de mercúrio voaram do tubo para o portão por conta própria. Ele respirou fundo para manter o foco. Usando seu poder espiritual, Lucien controlou o fino fluxo de mercúrio para completar o padrão do círculo mágico. Ele sabia que realmente teve sorte aqui. Embora estivesse fora de sua expectativa que o jardim mágico realmente usasse um quebra-cabeça como cadeado, felizmente ele leu cuidadosamente o livro deixado pelo arquimago que criou essa dimensão. Quando o padrão do círculo mágico foi concluído, os 2 carniçais também chegaram. O cheiro horrível fez Lucien se sentir fraco e tonto. O círculo mágico no portão de repente brilhou intensamente. Com toda a sua força, Lucien se lançou decisivamente em direção ao portal mágico com uma tempestade de luz.
No momento em que ele entrou no portal, Lucien pôde sentir o ar frio dos ghouls tentando coçar suas costas com suas garras afiadas atrás dele. Capítulo 122. Capítulo 122. Corona do Sol. Como se tivesse acabado de passar por uma cortina pesada, Lucien sentiu um pouco de frio, e então seu corpo bateu em algo duro. Ele se ouviu soltar um gemido e então a alegria tomou conta de seu coração por um segundo. Já fazia um bom tempo desde a última vez que ouvira qualquer som. Então, no segundo seguinte, ele deu alguns passos rápidos para trás e ergueu a espada novamente. Lucien estava agora de pé em um corredor espaçoso. Seus pés sentiram o tapete macio e grosso no chão. Embora tudo ainda fosse preto e branco, este lugar parecia mais gentil e gentil para Lucien. Então, dentro das expectativas de Lucien, os dois carniçais imundos o seguiram pelo portal e também estragaram a beleza do lugar. No entanto, eles estavam lutando para se levantar do chão, fazendo parecer que não estavam acostumados com o ambiente. Talvez eles não sejam tão fortes aqui. O pensamento passou pela mente de Lucien, e então ele imediatamente empunhou alerta em direção a um dos ghouls, mirando no ferimento profundo em seu pescoço que foi causado pela lâmina de gelo de Lucien. O segundo ato quase arrancou a cabeça do ghoul. Sua cabeça inclinada para um lado, pendurada por apenas um pequeno pedaço de pele. Jogando um punhado de pó de enxofre em direção ao segundo ghoul, Lucien fez uma parede de fogo para impedir seu ataque. Então, ele se virou, segurou firmemente sua espada novamente e cortou diretamente a cabeça do primeiro ghoul. Um líquido preto e pegajoso derramou da cabeça da criatura imunda. O cheiro horrível fez Lucien se sentir muito enjoado e ele quase vomitou. Alguns segundos depois, Lucien acabou com o outro ghoul. Inclinando-se contra sua espada, ele soltou um longo suspiro. Ele se sentiu sortudo que os ghouls não eram nada inteligentes, ou ele agora seria aquele deitado no chão com seu cérebro espalhado por toda parte. Afastando-se um pouco dos corpos e sentando-se lentamente, Lucien deu a si mesmo algum tempo para se recuperar. Então, ele voltou para os corpos e com repugnância removeu a pele de suas palmas, ou digamos, garras, com sua espada, colocando-a em uma pequena bolsa especial. A pele pode ser usada como reagente para um segundo feitiço de círculo, Ghoul Touch. Lucien definitivamente não iria desperdiçá-lo. Depois de queimar os restos dos ghouls com seu fogo de enxofre, Lucien caminhou cautelosamente pelo corredor com sua espada pronta na mão. O corredor com o tapete branco e as paredes cinza escuras parecia ser infinitamente longo. Lucien sentiu que estava andando em uma tumba. A única coisa boa era que ele não sentia nada perigoso. Finalmente, no final do corredor, ele viu um portão preto, no qual havia outro círculo mágico especial dodecágono, que Lucien já havia visto antes em astrologia e elementos mágicos, e o padrão também faltava um pedaço. Ele ficou um pouco animado. Tirando outro pequeno tubo de mercúrio, ele completou o círculo mágico usando o mesmo método. Então, o círculo mágico começou a brilhar e o portão lentamente se abriu sozinho. Atrás do portão havia um saguão luxuosamente decorado. Lucien viu pela primeira vez a lareira no saguão. A chama saltando e oscilando na lareira também era branca, mas parecia bastante quente. Ao lado da lareira, havia uma escrivaninha cinza, sobre a qual estava um livro preto. Pela janela atrás da mesa, Lucien viu muitas plantas mágicas de aparência bizarra. Algumas tinham rostos de bebê, algumas tinham bocas grandes e algumas brilhavam como pedras preciosas. A porta do jardim mágico estava bem ao lado da mesa. Surpreendentemente, nenhuma armadilha mágica foi detectada quando Lucien se aproximou da mesa. Ele não tocou diretamente no livro com a mão, mas usou a espada para virar as páginas. Na primeira página do livro, Lucien viu um inventário escrito em Sylvanas. Moulight Rose. Sala 1, prateleira N25. Jade Graham Sim. Sala 1, prateleira No. 72. A raiz de Thorntree. Sala 1, N99. Sua seiva na sala 2, N3. Sangue de vampiro. Sala 3, N21. Dentes da feiticeira. Sala 3, N46. Folhas com cara de fantasma. Sala 7, N17. A pena da serpente de pedra. Sala 7, N92. Flor da lua de Cabrera. Sala 8, N8. Linfa de Murloc. Sala 9, N1. As páginas seguintes eram todas inventários. Lucien a princípio pensou que era simplesmente um livro para registrar os diversos materiais guardados aqui, mas logo percebeu que na verdade precisava de todos os materiais que acabara de ler, como se o livro tivesse sido escrito especialmente para ele. Lucien virou as páginas várias vezes e se certificou de que sua suposição estava correta. Alguns dos materiais eram para Silvermoon, alguns para Magic Gat e alguns para King Soul. Ele estava emocionado, mas também se sentia assustador.
Quando ele tirou os olhos do livro e olhou para cima, viu que um velho de cabelos brancos estava sentado na cadeira ao lado da mesa, escrevendo algo no livro. Lucien ficou atordoado por um segundo, mas então percebeu que isso era apenas um eidolon, ou digamos, um pedaço de memória deixado por alguém. Olhando para a data que o velho anotou em seu papel, Lucien percebeu que essa imagem foi deixada há quase 1000 anos. Logo, a imagem desapareceu. Então Lucien virou o livro para suas páginas finais. As longas notas de diário deixadas pelo proprietário o chocaram. Quando eu estava fazendo o experimento, encontrei este mundo por acidente. É como uma cópia do mundo real, ou digamos, uma projeção do mundo principal, mas algumas partes dele estão em um caos. Além disso, nenhuma vida no mundo real é projetada. Interessante. Agora, tenho certeza de que este mundo é muito adequado para criaturas mortas-vivas como revenantes e fantasmas, mas o mundo em preto e branco é muito chato para uma pessoa viva. Comparado com a Terra dos Esqueletos localizada na 123ª camada do poço, uma terra composta de fogo e gelo, este lugar é quase silencioso demais para ser chamado de inferno. Este é um mundo para os mortos desfrutarem de seu sono eterno. Deixe-me chamá-lo de o mundo das almas. Parece que eu não sou o único que sabe sobre este lugar agora. No fundo deste mundo, encontrei um lugar muito perigoso, mas interessante, que tem uma conexão surpreendente com nosso experimento. Vou convidar meus amigos para explorar lá novamente comigo para ver se podemos descobrir qual é o segredo. Já estamos indo embora. Na verdade, fiz uma profecia há alguns dias, com um grande custo, e assim sei o que vou enfrentar, mas ainda vou. E você, que está lendo minhas anotações agora, posso chamá-lo de o incrédulo que anda na luz e nas trevas. Você deve ter meu livro, Astrologia e Elementos Mágicos, e veio aqui por causa do poema e do manuscrito. Eu ainda posso estar preso lá quando algum dia você entrar na dimensão lendária. Eu não espero que você venha especialmente para mim, mas se você me encontrar, por favor, me liberte. Não vá lá quando não estiver preparado. A dimensão lendária é perigosa mesmo para magos e arquimagos de nível sênior. O corpo de Lucien estava coberto de arrepios. Ele sentiu que o autor de Astrologia and Magic Elements estava se comunicando com ele através do tempo e do espaço através das notas. Lucien virou rapidamente as páginas e quis saber mais sobre este mundo. A descrição fragmentada e a explicação eram mais do que confusas para ele. Há uma bola de cristal chamada Luz da Manhã na gaveta esquerda da escrivaninha, e na gaveta direita deixei meu item mágico feito por mim para você. Seu nome é Corona do Sol. Ele pode ajudá-lo a sentir as lacunas existentes entre o mundo das almas e o mundo principal tarde da noite. Existem lacunas em todo o continente. O selo da Suns Corona é feito de 5 camadas. Cada vez que você alcança um novo nível, digamos, mago de nível júnior, mago de nível médio, mago de nível sênior, arquimago e arquimago lendário, uma camada do selo será desbloqueada e você poderá usar a magia de esse nível. Quando a última camada do selo for desbloqueada, você poderá encontrar o lugar perigoso, mas interessante, que mencionei antes. Tudo bem, meu amigo, desde o momento em que você viu minhas anotações, você teria 1 hora para explorar este lugar com segurança. 1 hora depois, a fechadura estará desmoronando e nesse momento você pode sair deste lugar pela portinha do Jardim Mágico. Lembre-se, ande em frente e não olhe para trás. E minha profecia mostrou que você enfrentaria um grande perigo em breve, então aproveite sua chance de melhorar seu poder aqui antes de sair. A sala N10 é a sala de alquimia. Seu amigo, o profeta, Waldo K. Mascherini. Isso foi muita informação para Lucien, e as notas deixadas por Waldo o confundiram um pouco. No entanto, Lucien ficou muito impressionado com a precisão de sua profecia. Seguindo a orientação do profeta, Lucien encontrou uma bola de cristal do tamanho de um punho na gaveta esquerda, o que definitivamente era uma necessidade para os feiticeiros especializados na escola de astrologia. Ao abrir a gaveta do lado direito, Lucien viu um amuleto redondo do tamanho de um distintivo normal. Era a corona do sol que Waldo havia mencionado. O amuleto de ouro claro foi esculpido com raios de luz, como se fosse uma coroa, e no centro do amuleto havia uma cruz que era muito familiar a Lucien. Ao lado da corona do sol, havia um rolo de pergaminho, que mostrava a estrutura mágica interna desse item mágico e explicava como Lucien deveria deixar sua marca espiritual individual na estrutura, para se tornar seu dono. Coroa do Sol. Nível 9 classificação média. 5 camadas de selo a serem desbloqueadas. Os feitiços que podem ser usados uma vez por dia são os seguintes. Primeiro círculo, Olistric, selado. Segundo círculo, Resistência à Morte, selado. Terceiro círculo, Brilho Ardente, selado. Quarto círculo, Ala da Morte, selada. Quinto círculo, Golpe Flamejante, selado.
Sexto círculo, halo exorcista, selado. Sétimo círculo, cinzas, lacrado. Oitavo círculo, Sunburst, selado. Nono círculo, inimigo eterno de Undead, selado. Dependendo de até que ponto os selos foram desbloqueados, a pessoa que usa a corona do sol é capaz de orar pelos mortos-vivos e libertá-los, e a pessoa também pode sentir as lacunas que conectam o mundo principal e o mundo das almas. A corona do sol é a eterna inimiga dos mortos-vivos. O Aldo K. Mascherini. Olhando para o pedaço de pergaminho, Lucien ficou totalmente chocado. O padrão de cruz no centro da corona do sol, a Gran Cruz no céu e os feitiços. Ideias diferentes passaram por sua mente como filmes. Naquela noite, quando Lucien desceu para os esgotos, voltou para ele a insígnia da Santa Verdade de Benjamin. Os feitiços que Benjamin usou. As sobrancelhas de Lucien franziram e seus olhos se arregalaram. Toda aquela magia pertencia à categoria de feitiços divinos. Além disso, o padrão no centro da coroa do sol era uma cruz, o símbolo da Santa Verdade. Como tudo isso faria sentido? Capítulo 123. Capítulo 123. O experimento de uma hora. Lucien sentiu que o que acabara de descobrir era ridículo e até engraçado. Obviamente, Mascherini não tinha motivos para mentir para ele sobre a coroa do sol, e a cruz no centro da coroa do sol parecia idêntica à que ele viu uma vez no emblema da Santa Verdade de Benjamin. Tudo estava ficando cada vez mais misterioso. Lucien se perguntou como a Santa Verdade começou a se desenvolver e crescer desde o início. Deixando de lado suas muitas preocupações, Lucien primeiro seguiu as instruções deixadas por Mascherini e construiu um modelo de formato estranho com seu poder espiritual. Depois enviou cuidadosamente o modelo para o item mágico. Assim que o poder espiritual de Lucien se conectou à coroa do sol, ele se sentiu banhado pela luz sagrada e pura. Este item mágico foi preenchido com a luz mais pura. Sem nenhuma dificuldade, Lucien deixou sua marca espiritual na corona do sol e se tornou seu dono. Ele também deu uma olhada nos selos dentro do item mágico, que eram muito complexos. Agora, Lucien estava 100% certo de que o poder da corona do sol vinha do poder divino, que parecia totalmente diferente de seu poder mágico. Ele pendurou o amuleto em volta do pescoço por baixo de suas roupas e sentiu o calor dele. O poder também poderia ser espalhado por Lucien usando seu poder espiritual para orar pelos mortos-vivos e libertá-los. Lucien acendeu o pergaminho e as notas no fogo e queimou-as completamente, uma vez que já estavam armazenadas em sua biblioteca de espíritos. Olhando para o fogo, ele estava realmente preocupado porque ele poderia estar inconscientemente se aproximando do maior segredo de todos os tempos neste mundo, que envolvia a igreja, o congresso de magia e até mesmo a trompa de Argentea. Ele acreditava que Argenthorn também estava envolvido porque se lembrava que o chamado Grande Mestre de Argent usava o Silêncio Eterno como título. Lucien já tinha a sensação de que o estranho título não veio do nada, e agora ele mesmo veio para este mundo de silêncio eterno. Talvez o grande perigo previsto pelo profeta estivesse relacionado ao chifre argênteo, talvez a revelação dos manuscritos fosse a conspiração cuidadosamente planejada da heresia. Lucien não tinha ideia do que iria enfrentar, mas sabia que tudo o que podia fazer agora era aproveitar ao máximo a hora que tinha, e isso era reunir os ingredientes para aumentar seu poder. Respirando fundo, Lucien saiu do saguão e caminhou em direção ao quarto N1. Havia muitas estantes e armários de vidro na altura da cintura naquela sala. Todos pareciam preto e branco. Lucien viu alguns globos oculares estranhos encharcados com líquido preto, flores que pareciam aranhas sob coberturas de vidro, pedras cinzentas flutuando no ar e corpos secos envoltos por mortalhas. Havia diferentes círculos mágicos esculpidos nas prateleiras e armários para diferentes meios de armazenar. Lucien não teve tempo de examiná-los um por um. Ele seguiu sua memória e encontrou diretamente a prateleira N72 para Jade Graham Sim. Embora o pó devesse ser verde jade, neste mundo, parecia cinza simples. Lucien prendeu a respiração quando estava retirando o pó do pote, porque inalá-lo poderia corroer os órgãos do ser humano. Então, Lucien foi para as outras salas e recolheu a pena da serpente de pedra, que na verdade parecia escamas, a flor da lua de cabrera e algumas folhas com cara de fantasma. Lucien sentiu-se bastante enojado quando tocou as folhas, pois cada uma das folhas tinha um rosto. Algumas estavam rindo, e outras pareciam cruéis. Flor da lua de Goater de folha com cara de fantasma, a pena de serpente de pedra missim verde jade lua prateada. Lucien não ia trabalhar na poção do portão mágico agora.
Embora ele tenha tentado analisar o Magic Gate antes, o processo ainda era muito desafiador, especialmente quando ele estava com pressa. Na espaçosa sala de alquimia, muitos equipamentos profissionais eram totalmente estranhos para Lucien. Havia uma mão de metal pendurada no topo, um misterioso líquido cinza correndo em tubos transparentes, uma mesa de operação, fogões altos e deslumbrantes círculos mágicos tridimensionais em quase todos os lugares. Lucien caminhou diretamente para a mesa de operação e ativou os círculos mágicos nela. Ele colocou um tubo de Jade Graham-Sim em um recipiente e, meio minuto depois, o pó cinza dentro foi transformado em um líquido turvo pelo círculo mágico. Seguindo os mesmos passos, Lucien processou a flor da lua e a pena da pedra da serpente. Quando ele colocou as folhas assustadoras em um dos círculos mágicos, os rostos nas folhas começaram a chorar e gritar como bebês chorando por seus brinquedos, mas o grito foi completamente bloqueado. Lucien ficou muito impressionado. Comparado com seu laboratório subterrâneo anterior, este lugar era como o paraíso para ele, afinal, este laboratório pertencia a um arquimago lendário. Quando todos os ingredientes estavam prontos, Lucien começou a misturá-los. Aqui, a temperatura do fogo foi o ponto-chave, e os passos mais desafiadores para Lucien foram construir um modelo com seu poder espiritual e integrá-lo ao líquido. 5 minutos depois, a poção semi-acabada de Lucien começou a soltar fumaça. Muito cedo integrei o modelo no líquido muito cedo. Lucien calmamente tirou uma conclusão de seu primeiro fracasso. Outros 5 minutos depois, Lucien olhou para o gel cinza no recipiente com as sobrancelhas franzidas. Eu deixei cair o líquido Jade Graham muito devagar. Olhando para a pequena bola quicando em todo o recipiente, Lucien se sentiu um pouco frustrado. Este foi o seu 6º fracasso. Depois de limpar a testa com as costas da mão, ele começou seu 7º experimento. Desta vez tudo finalmente parecia estar bem. Lucien semicerrou os olhos e tentou manter seu poder espiritual estável enquanto construía o modelo. Quando o líquido cinza lentamente ficou branco, Lucien rapidamente enviou o modelo e integrou o modelo no líquido. Reunindo a energia do modelo, o líquido no recipiente instantaneamente se condensou em pequenas gotas como contas, e dentro de cada gota havia uma pequena lua. Lucien colocou seu vermoon em um tubo de vidro e voltou para o saguão. Sentando-se no chão, Lucien teve que recuperar seu poder, mesmo que faltassem apenas 20 minutos antes que a trava mágica desabasse. 6 minutos depois, Lucien sentiu que estava pronto. Olhando para as contas no tubo, ele pensou por um segundo se deveria mastigá-las bem. Ele se divertiu um pouco com essa ideia engraçada. Então, ele decisivamente levantou a cabeça e engoliu todo o tubo de poção, e no segundo seguinte Lucien entrou em sua dimensão meditativa. O saguão e o mundo em preto e branco haviam desaparecido. Tudo o que Lucien podia ver agora era um céu estrelado, e ele podia sentir a fúria do elemento fogo, a leveza do vento e a suavidade da água. Pela primeira vez, Lucien viu sua própria alma de uma perspectiva de fora. Lucien notou que sua própria alma estava brilhando como a lua prateada, e dentro de sua alma havia também uma imagem invertida das incontáveis estrelas no céu. Essa perspectiva de fora era indispensável para a construção de modelos mais complicados. Infelizmente, o nível de poder espiritual de Lucien ainda não era suficiente para lhe fornecer essa perspectiva, e a razão pela qual Lucien podia experimentá-lo agora era por causa da poção. Ele começou a construir calmamente um modelo mágico dentro de sua própria alma. Seu poder espiritual começou a ser substancializado em linhas finas e brilhantes flutuando no céu e, sendo controlados por Lucien, eles lentamente começaram a se reunir. A construção de um modelo mágico exigia comprimento preciso de cada linha e ângulo. Somente uma pessoa que fosse capaz de compreender os conhecimentos matemáticos e geométricos conseguiria construí-lo. Inúmeros aprendizes de magia ficaram presos nesse ponto por toda a vida e nunca tiveram a chance de se tornar um feiticeiro de verdade. Capítulo 124 Capítulo 124 Lucien, o feiticeiro. O modelo mágico que Lucien precisava construir chamava-se Starshield. Felizmente, Lucien já praticou a construção do modelo várias vezes no passado, então ele se lembrava claramente de como o modelo era dividido, quão longas eram as linhas e como as linhas estavam conectadas umas às outras. Tudo o que ele precisava fazer agora era ficar calmo. Quando ele estava se concentrando no modelo mágico, Lucien percebeu que seu poder espiritual estava sendo consumido muito rápido. Quando terminou um terço do trabalho, descobriu que restava apenas metade de seu poder espiritual. Você tem que fazer o melhor uso de seu poder espiritual. Lucien falava consigo mesmo em sua mente. Construir um modelo mágico era como desenhar um padrão complicado em um pedaço de papel usando uma caneta, mas com uma quantidade muito limitada de tinta.
Para economizar o recurso, a pessoa que desenhava precisava ficar bem calma, para evitar que a mão que segurava a caneta tremesse demais. Graças ao conhecimento de Lucien sobre Starshield, ele poderia se distrair parcialmente e absorver o poder dos 4 elementos que o cercavam, a fim de recuperar lentamente seu próprio poder espiritual. Para a maioria dos aprendizes de feiticeiros, como eles não tinham um conhecimento tão profundo de seus modelos mágicos, eles costumavam recorrer à poção chamada Magic Gat como seu suplemento de curto prazo para aumentar o poder espiritual, a fim de fazer esse grande avanço. O tempo passou, e Lucien começou a se sentir cada vez mais fraco, e seu poder espiritual estava muito perto de secar. Felizmente, o modelo mágico do Starshield estava quase pronto. Agora, parecia uma pequena pirâmide transparente flutuando no ar, composta de muitas linhas sofisticadas no interior. Falta apenas mais uma linha. Embora todo o corpo de Lucien tremesse levemente por causa de sua fraqueza, não havia chance de ele desistir no último segundo. Apertando os dentes, Lucien convocou suas últimas reservas de poder espiritual, como espremer o último pedaço de pasta de dente do tubo, e terminou o último toque. No momento em que a última linha foi finalmente ligada à pequena pirâmide, todo o modelo de repente desmoronou para dentro e ao mesmo tempo começou a sugar freneticamente o poder das estrelas. A alma de Lucien foi atormentada por uma grande dor repentina, causada pelo enorme poder das estrelas impactando sua consciência. Mesmo da perspectiva de quem está de fora, ele quase desmaiou por causa da energia mística. Neste momento, um raio de luz suave e puro saiu da alma de Lucien, e a grande dor se foi. A perspectiva de forasteiro de Lucien também se tornou mais estável. Quando a luz desapareceu, Lucien viu algo como um cristal, do tamanho de uma unha do polegar, brilhando e girando em torno do reflexo invertido de sua estrela hospedeira do destino. Olhando mais de perto, era o modelo muito mágico que ele construiu agora, o Starshield. Ao mesmo tempo, Lucien percebeu que sua própria alma havia se tornado mais estável e mais densa, como se o poder das estrelas mudasse magicamente a textura da alma. Abrindo os olhos, sentiu-se mais revigorado do que nunca, e sua alma transbordava de poder espiritual. Lucien sabia que sempre que houvesse algum perigo, ele poderia ativar instantaneamente o escudo estelar. Um sorriso apareceu em seu rosto e ele disse a si mesmo com orgulho: "Prazer em conhecê-lo, Sr. Lucien, o feiticeiro." Seu sorriso saiu de seu coração, pois acreditava que, comparado ao grande sucesso que teve com seu show, esse avanço foi alcançado por causa de seus próprios esforços, e nada poderia satisfazê-lo mais do que isso. Lucien olhou para a ampulheta mágica na mesa e descobriu que faltavam apenas mais 3 minutos, então desistiu do plano de construir mais um modelo mágico em sua alma. Com seu poder espiritual transbordando, ele estava confiante de que poderia lançar feitiços de aprendiz 200 a 300 vezes e quase 20 feitiços do primeiro círculo também, sem pausa. Esse foi o doce ganho de se tornar um verdadeiro feiticeiro. O que era ainda melhor era que, desde que a alma fosse forte o suficiente para lidar com isso, a pessoa poderia construir mais modelos mágicos a cada poucos minutos. No entanto, Lucien não tinha tempo suficiente agora. Ele deve partir em breve. Lembre-se, siga em frente e não olhe para trás. De acordo com a mensagem deixada por Mascheline, parecia que a saída do saguão pela portinha do jardim mágico não seria tranquila e doce. Lucien caminhou em direção à porta e tentou abri-la, mas falhou. Ele não podia deixar este lugar até que a fechadura mágica começasse a desabar. Então, seguindo as instruções de Mascheline, Lucien passou apenas 1 minuto abrindo a primeira camada do selo. Agora, ele poderia lançar os 2 feitiços divinos, Holy Streak e Death Resistance. Não querendo perder tempo, Lucien correu para os quartos como uma sombra para coletar mais alguns materiais mágicos para uso futuro. Não os muito perigosos, nem materiais que eu não conheço. Lucien lembrou a si mesmo para não ser ganancioso. Afinal, ele só tinha menos de 2 minutos agora. No final, ele pegou um tubo de sangue de vampiro, 2 tubos de éter, 2 punhados de cabelo de goblin, 3 tubos de poder ardente de Snownia e uma caixa de óleo mágico. Alguns deles eram materiais mágicos e alguns eram catalisadores. Quando faltavam apenas 15 segundos, Lucien voltou ao saguão. De pé na frente da pequena porta, ele estava esperando o momento em que o mundo começasse a desmoronar. 10 segundos, 9 segundos, 3, 2, 1. Todo o saguão começou a tremer levemente, e a pequena porta se abriu sozinha como se sentisse a mudança neste mundo. Atrás da porta havia um longo corredor, e em ambos os lados havia todos os tipos de plantas mágicas de formas estranhas. De repente, havia rachaduras em tudo que Lucien podia ver, a mesa, a cadeira e até o fogo branco e cinza na lareira. Sem qualquer hesitação, Lucien correu pelo corredor.
Ele ouviu bebês chorando, mas não olhou para trás. Lucien andou cada vez mais rápido, e então começou a correr. As plantas mágicas de ambos os lados começaram a manejar seus galhos loucamente e algumas delas quase atingiram o rosto de Lucien. Algumas outras plantas mágicas flutuavam no ar. Alguns pulavam para a frente como sapos. Alguns torceram o próprio pescoço e jogaram a cabeça para longe. Tudo no mundo começou a ficar louco. As plantas estavam rindo, gemendo e chorando. Suas vozes eram muito altas, mas pareciam desaparecer depois que Lucien passou por eles, como se um monstro com uma boca enorme os estivesse devorando enquanto seguia Lucien. Ele se forçou a manter o foco em seus próprios passos e continuou correndo. Ele rapidamente evitou as trepadeiras negras que pareciam atacá-lo como cobras. Então, ele ouviu um grito agudo, que era miserável e cruel. Na frente de Lucien, muitos fantasmas apareceram em seu caminho. Incontáveis larvas cobriam todo o chão, e cada uma delas tinha um rosto de bebê chorando. Lucien não diminuiu a velocidade. Ele ativou diretamente o Starshield. Antes de se tornar um verdadeiro feiticeiro, Lucien não conseguia lançar nenhum feitiço quando ativava o Moulight, o status em que seu corpo era parcialmente desmaterializado ao luar, mas agora não era mais um problema. Este escudo era como uma cobertura de vidro redonda que protegia Lucien de todas as direções. Sendo gravemente queimados pelo escudo, os fantasmas gritavam ainda mais amargos, mas ainda tentavam agarrar o corpo de Lucien com os braços até se transformarem em fumaça e cinzas. Havia tantas larvas brancas cobrindo o escudo de Lucien que ele quase não conseguia ver a estrada à sua frente. Finalmente, Lucien viu uma fenda estreita no final do corredor, e através dela pôde ver um toque de verde. É perigoso. Volte, Xiafeng. Não vá lá. Lucien ouviu seus pais chamando seu nome. Lucien, pare, você morrerá. Essas eram as vozes mistas de Joel, John, Victor e todas as pessoas com quem Lucien se importava neste mundo. Eles soaram tão reais que o coração de Lucien perdeu uma batida por um segundo. Não olhe para trás, Lucien gritou para si mesmo. No último segundo, ele pulou direto para a brecha. As larvas da alma se transformaram em cinzas. O vento da noite parecia fresco e suave. Este era um mundo cheio de vida. Lúcio, era uma voz familiar, e a pessoa parecia muito surpresa. Levantando a cabeça com surpresa, Lucien viu Natasha, que estava usando sua armadura de sangue de dragão e montando um cavalo preto de escama de dragão. No entanto, a armadura que ela estava usando foi severamente danificada, e havia apenas alguns cavaleiros, escudeiros e guardas seguindo-a. Todos pareciam cansados, e alguns estavam até feridos. Além disso, Lady Camille não estava com a princesa, nem Sylvia e seu pai. Uma fina camada de neblina caiu sobre a pequena cidade chamada Bom. Capítulo 125. Capítulo 125. Emboscada. As pessoas no andar de baixo gradualmente se acalmaram, o que finalmente deu um descanso ao irmão e à irmã. Gabando e se gabando, aventureiros inúteis. Zombou Lilith. Tudo o que eles têm são músculos, mas infelizmente nenhum cérebro. Não os subestime. Sala balançou a cabeça. Muitos deles estão lidando com muitos monstros horríveis na Floresta Negra e na Cordilheira Negra há muito tempo. Eles não podem ser tomados de ânimo leve. Quando ele estava falando, seus olhos de repente se arregalaram. A cor da vela estava desaparecendo, assim como a cor da parede. Aos poucos, tudo começou a perder a cor. Uma fina camada de neblina desceu lentamente. A mão de Sala tocou a mesa da sala quando ele deu um passo para trás e sentiu a umidade da madeira, como se a mesa estivesse ali há mais de 1000 anos. Corre! Sala pegou a mão da irmã e gritou. Algo está errado. No entanto, sua voz soava tão distante, como se viesse de outro mundo. Lilith parecia muito assustada e também confusa. Agarrando a mão de Sala, ela o seguiu e eles começaram a descer correndo. Quando os dois aprendizes de magia estavam correndo, eles tiraram alguns de seus reagentes mágicos e seguraram os materiais firmemente em suas mãos para lançar os feitiços de autodefesa, se necessário. Quando chegaram ao térreo, a taverna já estava uma grande bagunça. Todas aquelas pessoas, incluindo os aventureiros que se gabaram de sua força durante toda a noite, estavam se empurrando ferozmente para deixar aquele lugar o mais rápido possível. Vendo que não havia chance de eles acessarem a porta imediatamente, Sala puxou o braço da irmã e eles correram juntos em direção à porta dos fundos da taverna. Chutando diretamente a porta dos fundos, Sala e Lilith descobriram que toda a cidade estava sendo afetada e estava ficando cinza. No entanto, a maioria das pessoas que moravam lá já havia adormecido em suas casas, então não notaram nada de anormal, e a cidade estava realmente muito quieta.
Sala e Lilith começaram a correr em direção à saída para Massaua, a cidade próxima a Bom. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo lá. Quando estavam prestes a deixar a cidade, Sala e Lilith esbarraram em alguns aventureiros que corriam na mesma direção. Algo está errado com Elsinore e Laak. Um aventureiro falou em voz alta para as outras pessoas. Deve ser a fechadura mágica. A fechadura mágica está desmoronando. Antes que as outras pessoas respondessem, Lilith gritou e apontou para as aventuras com a mão trêmula. Você. A pele deles começou a ficar cinza também, e algumas partes já pareciam podres. No entanto, os próprios aventureiros pareciam muito confusos, como se não tivessem ideia do que estava acontecendo com seus corpos. Vendo que seus olhos lentamente perderam o foco, Sala puxou o braço da irmã e gritou: corra! Não olhe para trás! Sala e Lilith corriam tão rápido que quase não conseguiam respirar. Um leve gosto de sangue subiu de suas gargantas. A cidade atrás deles se transformou em um inferno. Finalmente, Sala e Lilith se sentiram um pouco mais quentes depois da estranha sensação de correr por uma cortina grossa. No entanto, eles não se atreveram a descansar. Eles continuaram correndo em direção a Massaua para ficar longe daquela cidade horrível chamada Bom. A fechadura mágica. Ilia, o grande sacerdote vestido de prata, notou imediatamente a mudança incomum quando a cor de tudo começou a desaparecer. Não foi isso que o grande mestre nos disse? Então, ele ordenou decisivamente aos altos e comuns sacerdotes e aos cavaleiros das trevas: não há mais tempo para o sacrifício de sangue. A fechadura mágica está mudando. Cancele o sacrifício e reúna todas as pessoas. Vamos ativar o círculo de convocação imediatamente para saudar nosso verdadeiro Deus. Recebendo a ordem, 6 sumos sacerdotes voaram no céu ao redor de Bom e Elsinore e Laak, e 12 sacerdotes e cavaleiros das trevas estavam de pé no chão de maneira correspondente. Essas pessoas eram tudo o que Chifre Argenteu tinha agora no Ducado de Orvarit, e alguns deles, seguindo a vontade de Deus, vieram de outros países ou mesmo da Cordilheira Negra para apoiá-los. Ilia também voou sobre o lago Elsinore e o que viu o surpreendeu. A superfície do lago ficou sólida em poucos segundos e de repente se quebrou em pequenos pedaços, como um espelho sendo quebrado por algum grande poder. A Gran Cruz brilhava no fundo do lago, cercada por uma espécie de líquido vermelho sangue que se contorcia como se estivesse vivo. Muitos fantasmas e sombras negras estavam uivando e gritando enquanto voavam rapidamente de um lado para o outro acima do lago. Enquanto gritavam na mesma direção, as ondas sonoras se juntaram e deram forma a um fantasma enorme e translúcido, que usava uma longa túnica preta com uma enorme foice na mão, de pé sobre o líquido vermelho sangue. Debaixo de seu capuz, 2 buracos negros podiam ser vistos em seu rosto semelhante a um crânio. Embora protegido por seus muitos feitiços, Ilia ainda estremeceu um pouco da cena, como se o calor de sua vida estivesse deixando seu corpo. A Gran Cruz estava desmoronando lentamente. O mundo principal e o mundo em preto e branco estavam sobrepostos. Ilia tirou uma mão enorme e pálida, e cada junta dela tinha esporas ósseas afiadas, brilhando com alguma luz fraca. Levantando a mão no ar, Ilia começou a entoar um longo mantra que poderia enlouquecer as pessoas. Muitas linhas prateadas saíram dos sacerdotes e cavaleiros das trevas, estivessem no ar ou no chão, e se juntaram ao redor de Ilia para formar um círculo mágico complicado. Quando Ilia terminou de lançar, ele jogou diretamente a mão enorme no centro do círculo mágico. Incontáveis linhas prateadas saltaram e devoraram a mão como a boca enorme de um monstro. Quando um portão prateado apareceu lentamente no céu, a Gran Cruz abaixo estava quase completamente desaparecida. De repente, um feixe de luz brilhante e ardente atingiu o portão prateado bem no centro, de uma posição mais alta no céu. As cores de preto e cinza desapareceram de repente, e toda a área se encheu de luz sagrada. Assim que os fantasmas e sombras tocaram a luz, eles desapareceram como vapor, e até mesmo as criaturas mortas-vivas da cidade se transformaram em cinzas instantaneamente. Este foi o feitiço divino do 8º círculo, Sunburst. Hamilton. Gosset. Ilia ficou chocada. Como assim? Flutuando alto no ar, Vila Hamilton estava segurando um emblema em forma de cruz esculpido com um padrão de sol no centro, e Gosset estava bem ao lado dela. Conde Art Rafati, Conde Ayoard, que era o vice-comandante dos Cavaleiros Violeta e também um Cavaleiro de Ouro, e outros 2 Cavaleiros Radiantes também estavam lá. Do outro lado, Salvador e Palhaço lideravam os outros vigias noturnos para bloquear toda a área. Metade das pessoas mais poderosas do Ducado estavam lá esta noite. Por quê? Colocando de volta o distintivo divino de nível 8, Vila disse a Ilia friamente.
Estamos esperando por você aqui há muito tempo. Embora Elias soubesse que a igreja definitivamente enviaria algumas pessoas aqui para investigar as mudanças usuais que aconteciam ao redor do lago recentemente, ele nunca esperava que a emboscada fosse tão poderosa. Quem nos traiu? Os punhos de Elias se fecharam com força, mas um momento depois um sorriso maligno apareceu em seu rosto. Se o verdadeiro Deus não puder vir, todos nós morreremos aqui esta noite pelas mãos do que está selado, ou pior ainda, todos nós seremos seus escravos. No deserto, na junção da Floresta Negra de Meuser e a Cordilheira das Montanhas Sombrias. Lucien, por que você está aqui? Natasha perguntou a Lucien confusa. Sua voz estava um pouco trêmula. Lucien olhou para o manto preto que estava vestindo e percebeu que precisava contar a Natasha pelo menos parte da verdade. Encontrei o segredo do cadeado mágico do poema fornecido pelo Sr. Deroni e um rolo de manuscrito trazido para mim por 2 estranhos que me visitaram outro dia. Lucien fez uma pequena pausa e continuou. Você me conhece, Sua Graça. Eu sempre quero ser mais forte e mais poderoso para proteger meus amigos e familiares, então decidi arriscar para ver se encontrava alguma poção útil nesta fechadura mágica. As sobrancelhas de Natasha franziram um pouco. Assim que cheguei em Bonn, fui sugado para um buraco assustador. O mundo dentro do buraco era todo preto e branco e eu quase morri ali. Quando eu estava sendo perseguido por um monte de horríveis criaturas mortas-vivas e plantas, encontrei uma brecha e pulei nela. Agora estou aqui, é muito estranho. Eu vejo alguns benefícios de ser um historiador. Natasha deu um sorriso exausto. Embora ela realmente não confiasse nas palavras de Lucien, sua mente lhe dizia que pedir demais agora não beneficiaria ninguém em tal situação. O que aconteceu com você, Sua Graça? E onde está Lady Camille? Perguntou Luciene. Os olhos de Natasha escureceram e ela olhou para baixo. Recebi algumas informações sobre a fechadura mágica anteontem. Por curiosidade, decidi ir ao lago Elsinore para dar uma olhada. Mas fomos emboscados. Minha curiosidade levou minha equipe a uma armadilha horrível. O que? Lucien ficou chocado. Para dar tempo de eu sair, Camille ficou para me cobrir. Ela estava enfrentando um cavaleiro radiante e um mago de alto escalão. A voz de Natasha ficou cada vez mais baixa. Quem te atacou? Os olhos de Lucien se arregalaram. Natasha parecia muito deprimida e, quando conseguiu responder a Lucien, um exército chegou e cercou o povo de Natasha e Lucien. Lucien olhou para cima e viu Verdi montado em um cavalo de aparência esquisita com 2 chifres de bode. Sylvia estava bem ao lado de Verdi, parecendo um pouco triste. No entanto, o pai de Sylvia não estava lá. Meu querido primo, por favor, desista. Verdi estava coberto com uma armadura púrpura escura. É tarde demais para a igreja ou os cavaleiros violeta virem salvá-lo. Capítulo 126. Capítulo 126. O motim. Natasha ignorou as palavras de Verdi e apenas encarou Sylvia. Os olhos da princesa estavam levemente semicerrados e, com a voz trêmula, Natasha perguntou à garota que amava. Foi você, Sylvia? Verdi não agiu precipitadamente, já que Natasha ainda tinha um grande cavaleiro de nível 4, 2 cavaleiros de nível 2, 2 cavaleiros de nível 1 e mais de 20 escudeiros cavaleiros e cerca de 80 soldados para protegê-la. Sylvia respirou fundo algumas vezes e aos poucos se acalmou. Eu aprecio seu amor por mim, Natasha, mas infelizmente, eu me importo mais com meu pai. Meu pai passou tantos anos tentando encontrar uma chance de ir ao Congresso Mágico para viver uma vida pacífica, e o desejo dele é o meu desejo. Então, Natasha perguntou gentilmente. É por isso que você queria que eu morresse? Eu não esperava isso. Sylvia de repente perdeu o controle e sua voz ficou afiada. Eu não sabia que o verdadeiro propósito deles em coletar informações sobre você era realmente matá-lo. Mas meu pai foi morto por você, Natasha, e a única coisa que me importa agora é minha vingança. Lucien ficou chocado ao saber que tanto Deroni quanto Sylvia eram feiticeiros. Quando ele pensou sobre isso, e depois de dar uma olhada cuidadosa na altura e figura de Sylvia, Lucien de repente ligou o mel branco a Sylvia. Sylvia, Witchonei e Deroni, o mestre do corvo chamado Ashley. Lucien murmurou para si mesmo em voz muito baixa. Então você esteve mentindo para mim todo esse tempo? Eu não acredito. A voz de Natasha ficou fria. Eu matei seu pai porque ele queria matar todos nós. Você acha que eu estou realmente feliz com roupas finas, casas espaçosas, culinária sem fim e o futuro brilhante de ser uma musicista, Natasha? Não, nenhum deles pode competir com a grande satisfação que senti ao aprender um novo feitiço, de um experimento mágico bem-sucedido e de ver a esperança nos olhos de meu pai. Sylvia fez o possível para manter a calma. Você acha que eu só quero ser seu rouxinol em uma gaiola de ouro? Eu já tratei você como meu animal de estimação?
Natasha questionou Sylvia desesperadamente. Antes que Sylvia conseguisse dizer qualquer coisa, Verdi de repente estendeu a mão e envolveu a cintura de Sylvia com o braço. Embora eu admita que você é muito notável como mulher, minha querida prima, você acha que pode dar a Sylvia o mesmo amor que é de um homem? Natasha fechou os olhos e um sorriso triste apareceu em seu rosto. Sylvia, eu nunca soube que você poderia ser tão persistente e firme. Eu pensei que deveria estar sempre protegendo você, e eu estava errado. Talvez eu nunca estive em seu coração. Você estava, Natasha. Sylvia abaixou a cabeça, mas nós somos como duas linhas que se cruzam. Estávamos muito próximos um do outro e agora estamos indo para direções totalmente diferentes. Então você está indo em direção a ele? É isso que você está fazendo? Perguntou Natasha. Então, ela se virou para Verdi e zombou. Você é muito mais estúpido do que eu pensava, meu primo. Você acha que Sard, o santo cardeal, iria apenas coroá-lo como o próximo grão-duque depois da minha morte? Você acha que ele apenas deixaria você viver uma vida feliz depois que você conspirou com Argenthorn e o Congresso de Magia? Isso não vai acontecer, você vai acabar sendo amarrado à forca. Natasha decidiu deixar seu sentimento pessoal de lado primeiro, para lidar com essa situação com mais sabedoria, que era uma qualidade básica de um grande cavaleiro. Como Verdi já mostrou sua verdadeira intenção, todas as confusões na mente de Natasha foram resolvidas. A conexão entre o Departamento de Inteligência e Chifre Argenteu, a razão pela qual Rosan Aron sempre poderia escapar da busca cuidadosa da igreja. Todas essas coisas estavam relacionadas a seu primo, Conde Verdi. Lucien também percebeu que foi Verdi quem traiu a família do Grão-Duque e a igreja. Observando mais de perto os cavaleiros de alto escalão seguindo Verdi, Lucien não demorou muito para reconhecer Rosan Aron, que estava em uma armadura de cavaleiro. Afinal, Lucien conhecia o retrato de Rosan Aron como um criminoso procurado pela igreja. Como suas palavras são severas e justas, Natasha. Verdi riu. Eu sabia que você pensaria que eu fui tentado pelo demônio, mas você acha que seu pai é realmente tão honesto e direto? Foi por causa da morte do meu pai que ele se tornou o Grão-Duque, e eu não sou tão estúpido para acreditar que a morte do meu pai foi apenas um acidente. Eu deveria ser o próximo Grão-Duque, não você, Natasha. Então deseje que seu sonho se torne realidade quando você estiver sendo queimado em cinzas. Natasha ergueu a cabeça. Se você morrer esta noite, Natasha, ninguém aqui vai contar ao Grão-Duque e a Sard o que eu fiz. Verdi deu de ombros facilmente. Eu seria o maior herói que forneceu as informações importantes para Sard e Conde Ayoardhe os ajudou a parar a terrível conspiração de Chifre Argenteu. Infelizmente, enquanto eles estão ocupados lidando com os hereges, eles não sabem que a princesa está enfrentando esse grande problema. Ah, sim, inteligente. O canto dos lábios de Natasha estava levemente levantado. De alguma forma, a princesa simplesmente morreria aqui sem motivo, e ninguém se importaria depois. Não se preocupe, meu querido primo. Verdi acenou com a mão casualmente. Depois que você morrer, o Sr. Rogério, do Congresso de Magia, virá para encerrar tudo. Ele deixará as pistas que levarão aos feiticeiros, e o Congresso de Magia também assumirá a responsabilidade. Eu vejo. Você não está do lado de Argenthorn, nem do lado do Congresso. Você acabou de trair Chifre Argenteu para agradar a igreja. Os olhos de Natasha pareciam bastante frios. Impressionante. Meu plano deu errado várias vezes, no entanto. Verdi ergueu a mão direita e apontou para Lucien. Esse cara, Lucien Evans, ele traiu Chifre Argenteu, ou você estaria morto há muito tempo. Lucien finalmente percebeu qual era seu grande problema previsto por Maskelyne. Por causa da traição de Sylvia, sua bênção e o que ele fez com Argenthorn não era mais um segredo desde muito tempo atrás. A única razão pela qual a família de Lucien e Joel permaneceu segura até agora era porque os inimigos precisavam se concentrar em seu plano maior. No entanto, parecia que Argenthorn ainda não sabia que Lucien era na verdade o professor. Lucien, obrigado por ter vindo aqui esta noite, Verdi disse a ele com um sorriso maligno. Então eu não tenho que me preocupar em te matar mais tarde, depois que nosso plano estiver feito. Mas não pense que você tem azar, pois sua morte chegará a você mais cedo ou mais tarde. Aposto que você está muito feliz por poder matar 2 coelhos com uma cajadada só hoje à noite. Lucien deu um sorriso calmo enquanto enfrentava aquela situação séria. O poema e o manuscrito foram armadilhas muito boas para me pegar, uma pessoa que deseja tanto o poder.
Embora Lucien estivesse agindo como se já tivesse desistido, ele estava tentando sentir as lacunas que ligavam o mundo da alma e o mundo principal, que seria a melhor maneira de salvá-los. Infelizmente, a abertura pela qual ele voltou desapareceu completamente com o colapso da fechadura mágica, e ele não sentiu mais nada ao redor da área. Sua calma é impressionante. Infelizmente, sua lealdade não lhe trará nada além de morte. Verdi ergueu um pouco o queixo e olhou para Lucien. Então, ele se virou para os cavaleiros do lado de Natasha. E vocês? As famílias Ainil, assim como os 2 cavaleiros de ouro na fortaleza, estão todos adotando um ponto de vista neutro agora. Enquanto eu puder matar a princesa, serei o próximo grão-duque. Todos os cavaleiros, escudeiros e soldados atrás de Natasha ficaram chocados, e nem mesmo a princesa podia acreditar em seus ouvidos. Ela nunca esperou que Verdi tivesse realmente obtido a aquiescência das grandes famílias e das pessoas mais poderosas do ducado. Por que vocês ainda querem segui-la? Por que vocês iriam querer sacrificar suas vidas por uma mulher que gosta de mulheres? Verdi ficou cada vez mais cruel. Que vergonha para ela, porque ela traiu nossa honrada tradição e ela não pode nem continuar a linhagem de sua família. Você realmente acha que ela poderia trazer glória a vocês? Algumas pessoas que estavam do lado de Natasha começaram a murmurar umas para as outras. Natasha se forçou a levantar a cabeça. Como um cavaleiro do orgulho, ela não podia recuar nem um pouco dessa situação. Eu tenho 2 grandes cavaleiros de nível 5, um cavaleiro de nível 4, 3 cavaleiros de nível 3 e também algumas centenas de escudeiros de cavaleiros. Verdi os ameaçou. Você dobra seus joelhos em minha direção, ou você morre. Depois de um curto período de tempo, muitos soldados e escudeiros começaram a correr para o lado de Verdi e entre eles havia até um cavaleiro. Agarrando sua lança com força, Natasha olhou para eles com um rosto inexpressivo. Sentada no cavalo, suas costas estavam retas como uma espada longa. Depois de um tempo, quando ela olhou em volta, havia apenas menos de 10 pessoas que ainda estavam com ela e alguns cavalos sem seus cavaleiros. Havia um sorriso triste no rosto de Natasha. Cavaleiro Eon, por que você ainda está comigo? Ela perguntou. Eon era o cavaleiro de nível 4, que tinha cabelos loiros e olhos azuis. Ele respondeu solenemente à princesa. Fiz meu voto de servi-la, vossa graça, e vou servi-la até o último segundo de minha vida. Natasha assentiu com grande determinação e então se virou para Lucien. E você, Lucien? Estou do seu lado, vossa graça. Lucien respondeu brevemente, mas com firmeza. Capítulo 127. Capítulo 127. Vontade de luta de Natasha. Ao ouvir as palavras de Lucien, de alguma forma Natasha sentiu vontade de fazer uma piada. Sinto muito que você tenha que enfrentar essa luta perigosa por minha causa. Afinal, você nunca tocou na mão de uma garota. Se conseguirmos sobreviver esta noite, vou apresentá-la a uma jovem decente. Lucien soltou um suspiro, sua graça ao mesmo tempo. Lucien ficou feliz em ver que Natasha ainda estava em clima de brincadeira. Como ela era a única grande cavaleira de nível 5 do lado deles, a própria princesa era o fator-chave para determinar se eles teriam pelo menos um pouco de esperança para sobreviver esta noite. Então, Cavaleiro Cacharel, Daniel e Borst, por quê? Natasha virou-se para os 3 cavaleiros que decidiram ficar. Meu coração está batendo firme agora. Cacharel apontou para o peito dele. Este é o coração de um cavaleiro, não de um covarde. Daniel era um cavaleiro de meia idade, que parecia intimidador e frio. Eu era um mendigo e agora sou um cavaleiro. Fiz muitas coisas ruins, mas minha vontade de lutar contra as forças do mal nunca muda. Então ele se benzeu. Talvez eu morra esta noite, e antes disso quero mostrar meu arrependimento pelas coisas horríveis que fiz antes. Borst havia se tornado cavaleiro recentemente e ainda parecia muito jovem. Coçando um pouco a cabeça, seus olhos verdes estavam brilhando com a luz da determinação. Esta é minha primeira luta como cavaleiro e eu não quero ser um desertor na minha primeira luta, ou Vivian estaria rindo de mim. Mencionando sua Vivian, Borst parecia afetuoso e tímido. Natasha acenou para eles e então se virou para os 2 cavaleiros escudeiros. Brilhante, Tiana. Os outros escudeiros e soldados se foram. Por que você escolheu ficar? Sua graça. Você se lembra do meu nome? Briggs estava muito animado. Isso é motivo suficiente para eu lutar por você, sua graça. Em contraste, Tiana, uma garota meio elfa e meio humana, parecia um pouco hesitante. Vossa graça, minha razão não é tão elevada. Eu só sinto que ele mataria as pessoas que se rendessem de qualquer maneira.
A razão pela qual Verdi não lançou seu ataque imediatamente foi que ele estava esperando o Cavaleiro Radiante e o Mago de Alto Escalão virem e se juntarem a ele depois que mataram Camille. Afinal, como um grande cavaleiro de nível 5, o poder de Natasha não podia ser subestimado. Ouvindo o que Tiana acabou de dizer, Verdi retrucou: se eu quiser matar as pessoas que sabem de todo o meu plano, eu teria que matar todos os cavaleiros, escudeiros e soldados que me seguem agora. Isso é impossível e, mais importante, não há absolutamente nenhuma razão para eu matá-los. Não haverá provas concretas que provem que alguma vez fui conivente com Chifre Argenteu e os feiticeiros, e o que estou fazendo agora está sob a aquiescência da maioria das grandes famílias do ducado. Quanto à igreja, eles estão até felizes em ver que nós, nobres, podemos ter algumas guerras civis de tempos em tempos para contrabalançar nosso poder. E quando eu me tornar o próximo grão-duque, todas as pessoas que me seguirem serão recompensadas. Natasha ouviu Verdi em silêncio. Depois que ele listou todas essas razões tentando justificar seu comportamento e garantir a seu povo que as palavras de Tiana nunca seriam verdadeiras, Natasha balançou a cabeça levemente e sorriu. Meu querido primo, você já se perguntou por que o Congresso de Magia me queria morto tão desesperadamente? Que eles ainda correram o risco de procurar sua ajuda. Se você nunca tivesse pensado nisso, não entenderia quanta atenção especial a igreja deu a mim. E, a propósito, mesmo se você me matasse, você não seria o único herdeiro legítimo do título de grão-duque dentro da família Violet. Quando Verdi permaneceu em silêncio em sua confusão, Natasha se virou e disse baixinho para seu povo com grande determinação: meus cavaleiros, meus guerreiros, embora sejam mais numerosos que nós, eles precisam dispersar seu povo para nos cercar. E isso significa que o número de inimigos à nossa frente é, na verdade, apenas um pouco maior do que nós. Então ainda temos uma chance. Os olhos dos cavaleiros e escudeiros se iluminaram. Contanto que possamos derrotar os inimigos à nossa frente antes que mais deles comecem a nos atacar por trás. Natasha assentiu com grande determinação. Este seria um ataque rápido. A velocidade determinaria sua vida ou morte. Sentada em seu cavalo Dragonskali chamado Agatha, Natasha se virou e olhou para Verdi, que tinha 2 grandes cavaleiros de nível 5 e 4 outros cavaleiros atrás dele. Então, curvando o canto dos lábios, Natasha sorriu, como se algo pelo qual ela estava sonhando finalmente fosse realizado esta noite. Seus olhos brilhavam de grande excitação, brilhando por causa de seu sonho heróico. Embora Verdi não tenha ouvido o que Natasha disse ao seu povo, pela postura de Natasha sentada em seu cavalo, Verdi percebeu que ela estava pronta para a luta. Não havia tempo para ele esperar mais. Segurando sua longa lança chamada Slayer sob a axila, Natasha puxou sua espada de cavaleiro chamada Natasha's Thunder. Marcha em frente! Avante para sempre! Em nome de Violet! Gritou a princesa. Tolet! Tolet! Os cavaleiros e escudeiros que seguiam Natasha também ficaram animados. Lucien ficou muito surpreso e impressionado, pois nunca esperava que Natasha escolhesse essa atitude para enfrentar o perigo extremo. O que ele estava assistindo era o verdadeiro espírito de um cavaleiro. Para a glória de Violet, carregar! Natasha gritou alto novamente e disparou para frente como uma flecha para liderar o ataque. Para a glória de Violet, Cacharel, Lucien e Oeon, assim como Daniel, Tiana, Briggs e Borsch seguiram Natasha de perto e atacaram seus inimigos com seu orgulhoso grito de guerra. Entre todos eles, Lucien foi o único que permaneceu relativamente calmo. Afinal, ele era um feiticeiro, não um cavaleiro. Segurando sua espada alerta, Lucien estava pronto para ativar a corona do sol a qualquer momento. A égua alta chamada Agatha bufou alto enquanto corria com grande velocidade. Havia uma fumaça preta saindo de suas narinas, e suas escamas de dragão incharam muito. Quando seus cascos bateram no chão, houve ruídos altos e estrondosos e a terra tremeu levemente, como se um dragão real estivesse vindo para seus inimigos. Lucien estava montado em um cavalo vermelho escuro deixado pelo cavaleiro que se rendeu para seguir a princesa. Cacharel estava à sua esquerda e Oeon à sua direita. Embora houvesse apenas 8 pessoas ao seu lado, eles estavam atacando seus inimigos como se fossem um grande exército. Enquanto eles estavam carregando cada vez mais rápido, a ponta afiada do Slayer mudou o fluxo de ar e criou um grande escudo cobrindo Natasha e todos os seus cavaleiros e escudeiros. Verdi estava bem preparado. Levantando a mão esquerda, ele franziu as sobrancelhas e então fez um gesto. Instantaneamente, centenas de flechas foram disparadas visando a princesa e as 7 pessoas que a seguiam. No entanto, o escudo criado pela lança de Natasha os protegeu perfeitamente de serem feridos pelas flechas. Todas as flechas foram quebradas e caíram no chão assim que tocaram o fluxo de ar. Verdi não ficou muito surpreso.
Quando ele acenou com a mão novamente, os cavaleiros escudeiros que estavam esperando por seu comando imediatamente começaram a se aproximar das pessoas que seguiam Natasha. Ao mesmo tempo, Verdi atacou Natasha com um enorme escudo de ferro preto na mão esquerda e uma espada de fogo na mão direita. Outro grande cavaleiro de nível 5 do lado de Verdi, chamado Todd, também avançou em direção a eles. Com sua bênção sangue de ferro, Todd estava muito confiante de que eles poderiam esmagá-los em 10 segundos. Os olhos roxos de Natasha ficaram completamente prateados. Olhando para Verdi e Todd, seus olhos ficaram cada vez mais frios. A lança de prata de Todd roçou a matadora de Natasha. Protegido pelo enorme escudo de Verdi, Todd concentrou todas as suas forças no ataque. O escudo que Verdi estava usando chamava-se o Escudo da Verdade. Natasha não tentou defender de forma alguma, em vez disso, deu um golpe direto no escudo de Verdi. À medida que sua velocidade aumentava, sua longa lança era cercada por algumas linhas pretas visíveis, vindas diretamente da própria bênção de Natasha, cujo nome era Cleaving, ou mais comumente conhecida como a Espada da Verdade. Esta foi uma luta entre a espada e o escudo. O mundo inteiro pareceu parar um pouco, pois tudo aconteceu muito rápido. Verdi ouviu um pequeno som de estalo vindo de seu escudo um momento após o impacto. Quando Verdi ativou totalmente sua bênção para reparar o escudo da verdade, a lança de Todd perfurou diretamente o abdômen de Natasha. Até o próprio Todd ficou muito surpreso. Ele esperava era que, diante de seu ataque, Natasha usasse sua espada de cavaleiro para se defender e ao mesmo tempo mudasse sua direção de investida. Afinal, o objetivo de seu ataque era atrapalhar o ritmo de luta de Natasha. Ao mesmo tempo, um monte de flechas de prata perfurou seu corpo. Como a armadura chamada Sangue de Dragão que Natasha estava usando já estava bastante danificada, ela não poderia proteger Natasha adequadamente. Embora a expressão facial de Natasha mostrasse que ela estava com dor, suas pupilas cinzentas ainda estavam frias e calmas. Ela não usou nem a lança nem a espada, mas com a mão esquerda nua agarrou a lança de Todd e o empurrou para trás com força. Ela não parou. Agarrando a lança, Natasha ainda estava avançando. Seu rosto parecia excitado demais, quase louco. Então, com um craque crocante, o slayer de Natasha perfurou diretamente o escudo da verdade de Verdi desta vez, com seu impulso ainda maior. O escudo rapidamente se partiu em pedaços. Verdi não podia acreditar no que acabava de ver. De repente, ele percebeu que Natasha realmente tinha uma espécie de poder mutante baseado em sua bênção, já que a bênção chamada Espada da Verdade era uma combinação do poder das duas maiores famílias do continente, as famílias Violet e Olmo. Seu poder mutante funcionou de forma simples. Quanto mais grave ela estivesse ferida, mais poderosa ela seria. Verdi não era um novato no campo de batalha. De frente para a lança que vinha diretamente em sua direção, ele ativou seu item mágico sem qualquer hesitação. De repente, ele desapareceu de onde estava e, no segundo seguinte, apareceu novamente, a cerca de 20 metros de distância. Será que ela realmente vai conseguir? Uma ideia ridícula passou pela mente de Verdi por um segundo. Natasha não parou. Carregando seu slayer sob a axila e agarrando com força a lança de Todd que perfurou seu abdômen com a mão, Natasha empurrou Todd para trás e eles estavam correndo para Verdi ao mesmo tempo. Enquanto Natasha lutava com grande ímpeto, as pessoas que a seguiam não estavam em muito boas condições por causa do ataque de ambos os lados. Embora aqueles cavaleiros e escudeiros não fossem nada para o Eon, que era um grande cavaleiro de nível 4, Cacharel estava enfrentando um cavaleiro do mesmo nível que ele. Como Cacharel estava usando todo o seu poder para lutar contra o cavaleiro, ele foi gravemente ferido pelas lanças dos escudeiros dos cavaleiros. Depois de ouvir dois gritos curtos e agudos de Brigitte, Lucien nunca mais os ouviu. Ele podia ouvir a respiração pesada de Borst atrás dele e os poucos gemidos abafados de Daniel. Quando Lucien estava ajudando Cacharel com seu alerta, ele viu inúmeras flechas prateadas vindo em direção a eles como gotas de chuva. Sem qualquer hesitação, Lucien ativou o Star Shield. Se eles sobrevivessem, Lucien ainda poderia ter uma chance de encontrar algumas desculpas para explicar, mas se eles morressem ali, todo o esforço que ele fizesse seria inútil. Cobrindo Lucien e as outras pessoas, o escudo estelar brilhava à noite. Várias flechas atingiram a tampa e caíram no chão sem causar nenhum dano a ela. Do outro lado, Todd descartou sua lança e um escudo de ferro apareceu em sua mão esquerda, conjurado por sua bênção. Empunhando sua espada longa na mão direita, Todd começou a revidar. Os outros grandes cavaleiros do lado de Verdi que estavam cercando Natasha e seu povo estavam agora a apenas metade da distância original deles. Capítulo 128.
Piercing. A espada de Todd estava coberta com uma fina camada de luz vermelha. De um ângulo, Todd começou um ataque com sua espada mirando direto no pescoço de Natasha. Não importa o quão poderosa fosse a bênção de Natasha, perder a cabeça ainda significaria o fim de sua vida. Além disso, a espada de Todd tinha um tipo especial de poder. Quando a espada cortava um alvo, a ferida sangrava continuamente, independentemente de quão grande fosse a capacidade de autocura da pessoa. Ao mesmo tempo, a pele de Todd ficou prateada e seu corpo foi coberto com uma camada de metal, como se ele fosse um verdadeiro golem de aço. Esse poder de bênção poderia, ao mesmo tempo, aumentar suas capacidades de defesa e sua força. Natasha terminou de puxar a lança de Todd de seu abdômen com uma mão, jogando-a fora. Por outro lado, sua espada, coberta de pequenos relâmpagos, aparou o ataque que se aproximava, mas ela não seria capaz de continuar atrás de Verdi se tivesse que lidar com Todd. Oion! Gritou Natasha, cubra-me! Quando Natasha chamou seu nome, Oion imediatamente ativou sua bênção. Seu corpo começou a emitir uma luz branca brilhante e 4 pares de grandes asas brancas apareceram em suas costas. Seu medidor cresceu para quase o dobro das pessoas comuns. Esta foi a bênção de Oion, o anjo da força. Alcançando Todd, Oion empunhou sua enorme espada com as 2 mãos e golpeou diretamente a espada vermelha de Todd. Montado em seu cavalo, Todd rapidamente mudou de direção e bloqueou o ataque de Oion. Ambos estavam usando toda a sua força, tentando derrotar a espada um do outro. O poder de colisão das espadas convocou rajadas de vento. Ambas as luvas começaram a rachar com o grande poder dos impactos. Enquanto muitas das penas brancas e brilhantes das asas de Oion estavam caindo, Todd permaneceu relativamente calmo. Obviamente, Todd estava em uma posição mais favorável naquele confronto. Enfrentando essas terríveis probabilidades, Oion sabia que não poderia ceder. Como principal cavaleiro da princesa naquela batalha, era seu dever lutar por Natasha até o último segundo de sua vida. Esporeando seu cavalo com suas botas, Oion a seguiu logo atrás e impediu que a princesa fosse atacada por Todd. Não muito atrás deles, Borst não aguentou mais os ferimentos e caiu do cavalo, gemendo em seu último suspiro. Vivian. Depois de derrubar Borst, os outros cavaleiros e escudeiros mudaram seu alvo para Lucien, que parecia relativamente fraco entre os outros guerreiros de sua equipe. Graças ao seu se revenger, Lucien permaneceu relativamente calmo até agora, embora seu braço já estivesse dormente por arquear e bloquear os ataques. Afinal, força não era seu forte. Quando outro golpe atingiu as costas de Lucien, seu escudo estelar finalmente atingiu seu limite e se despedaçou em pequenos pedaços brilhantes. Lucien estava reunindo seu poder espiritual para reformular os Tarchield, mas um segundo golpe veio até ele. Por sorte, ele ainda estava avançando, ou já estaria morto. Ele tinha certeza de que aquele que o atacava era um cavaleiro de nível 2, já que seu escudo estelar era capaz de lidar com 3 ou 4 ataques de um cavaleiro de nível 1, e a menos que seu poder espiritual fosse drenado, seu escudo sempre estaria lá protegendo-o. Era por isso que um feiticeiro era, até certo ponto, mais forte que um cavaleiro do mesmo nível. No entanto, enfrentando um cavaleiro de nível 2, Lucien, um feiticeiro do primeiro círculo, estava sendo empurrado. Naquele momento, Natasha estava novamente a poucos metros de Verdi. Ao lado, havia apenas vários escudeiros cavaleiros que protegiam Sylvia. Atrás de Verdi havia um amplo campo aberto e a Floresta Negra de Meuser mais à frente. Se Natasha pudesse romper o cerco e chegar à Floresta Negra, Verdi perderia sua preciosa chance de matar a princesa esta noite, o que provavelmente não teria novamente nesta vida. Se Natasha sobrevivesse à noite, o próprio Verdi seria aquele que seria sentenciado à morte, e todos os esforços que ele fizesse seriam inúteis. Mesmo sem o escudo, Verdi baixou a cabeça e parecia bastante determinado. Embora fosse um homem de mente estreita, como cavaleiro, Verdi ainda tinha forte força de vontade e um coração ousado. Estando claramente ciente do fato de que, em termos de experiência em luta, ele poderia ser um pouco inferior ao primo, Verdi sabia que o que precisava naquele momento era uma defesa perfeita para deter Natasha. Cruzando os braços na frente do peito, ele rugiu e ativou sua bênção novamente. O rugido foi tão forte que até seu cavalo ficou um pouco atordoado. O chão começou a tremer vigorosamente e, de repente, várias paredes grossas se ergueram do solo preto, bloqueando o caminho entre Verdi e Natasha. Algumas estrelas no céu noturno de repente começaram a brilhar. Sua luz parecia cobrir a armadura de Verdi, e um escudo de força translúcido apareceu na frente dele. O escudo da verdade era na verdade uma bênção que combinava as bênçãos chamadas terra e outra chamada estrelas. Isso exigia todo o poder que Verdi tinha.
Sua bênção mostrou seu verdadeiro poder. As sobrancelhas de Natasha franziram um pouco, mas então ela começou a avançar com uma velocidade ainda maior. Logo, sua lança negra perfurou diretamente as primeiras paredes. Embora o resto das paredes também tenham sido destruídas pelos Slayer, elas fizeram sua velocidade de carregamento diminuir consideravelmente. Quando a ponta da lança de Natasha atingiu o escudo de força de Verdi, o escudo transparente tremeu com ondulações cada vez maiores na superfície e ao redor da ponta da lança. Verdi deu um passo para trás, mas no segundo seguinte resistiu com sucesso ao poderoso impulso do golpe de Natasha e estabilizou o escudo. 1 segundo, 2 segundos. O de Natasha estava empurrando seu Slayer para frente com toda sua força, mas só penetrou alguns centímetros no escudo. Um sorriso frio apareceu no rosto de Verdi ao ver que os outros grandes cavaleiros finalmente estavam prestes a alcançar Natasha, preparando suas espadas para atacá-la. No entanto, naquele momento, um feixe de luz branca desceu do céu e atingiu seu escudo com uma força tremenda. A luz estava ardendo, como se fossem as chamas justas de Deus. Foi a greve santa. Embora o feitiço divino de nível 1 não tenha causado nenhum dano ao escudo da verdade, Verdi estava muito distraído. A igreja. Verdi deixou escapar. Sabendo que todos os itens divinos e mágicos de Natasha e seus cavaleiros foram usados e chegaram ao seu limite, esse feitiço divino estava totalmente fora da expectativa de Verdi e apenas uma possibilidade passou pela sua cabeça. Se a igreja descobrisse o que ele estava fazendo lá agora, seria o fim dele. Como as bênçãos foram afetadas pela força de vontade do dono, o escudo da verdade de Verdi tremeu um pouco quando ele se distraiu naquele segundo. No entanto, aquele único segundo já foi suficiente para Natasha, um grande cavaleiro, virar completamente a mesa. Usando toda sua força e poder, Natasha agarrou sua lança negra e perfurou o campo de força de Verdi como uma broca. O escudo translúcido rachou instantaneamente e se partiu em milhares de pedaços brilhantes. Slayer continuou avançando e perfurou o ombro esquerdo de Verdi perto da articulação, derrubando-o diretamente de seu cavalo. Atingido pela lança de Natasha, Verdi enlouqueceu. Para evitar que a lança drenasse completamente sua força e vida, ele puxou sua espada com a mão direita e cortou diretamente o braço esquerdo junto com o ombro esquerdo. Então, livre da lança de Natasha, ele rolou para o outro lado. Seu sangue roxo explodiu e se espalhou por todo o chão. Foi Lucien quem lançou o feitiço Olistric agora. Ele ativou o Corona do Sol no momento crucial. Para se tornar um feiticeiro poderoso, manter a calma e o foco era de grande importância para ajustar as táticas de luta com base nas diferentes situações. Diante dos vários inimigos que acabavam de chegar e tentavam deter Natasha, Cacharel subitamente desceu sobre um deles com o peso de seu corpo. Então, todo o seu corpo se esticou como um pedaço de borracha, amarrando firmemente o grande cavaleiro e sua espada como uma corda de borracha, mas ao mesmo tempo, várias feridas horríveis apareceram no corpo de Cacharel. Esta foi a bênção de Cacharel. Ele poderia esticar seu corpo e contrair fortemente os inimigos. Do outro lado, Daniel, que já estava gravemente ferido, saltou de seu cavalo e por cima de alguns inimigos, derrubando alguns cavaleiros. Eles estavam dispostos a usar táticas de suicídio para que sua princesa pudesse ter uma chance. Natasha seguiu o rolo de Verdi e usou o poder do raio em sua espada, Trovão, para paralisá-lo. Seu próximo ataque foi buscar a garganta de Verdi, mas uma forte onda de ar atingiu sua mão no meio do movimento, empurrando sua mão e a espada levemente para o lado. Assim, a espada de Natasha errou o pescoço de Verdi por uma polegada. Foi Sylvia quem lançou o feitiço com seu item mágico. Natasha virou o cavalo para tentar novamente e rapidamente ajustou o pulso para atacar Verdi mais uma vez. No entanto, naquele momento, Sylvia saltou de repente, ficando entre ela e Verdi. Ela estava olhando para Natasha com seus lindos olhos negros. Sylvia estava protegendo Verdi com seu próprio corpo, esperando que seu ex-amante não ousasse machucá-la. Uma grande dor podia ser encontrada nos olhos cinzas de Natasha enquanto ela golpeava seu amante sem qualquer hesitação. Ela sabia claramente que, neste momento, qualquer hesitação poderia matá-la, junto com os cavaleiros que eram leais a ela, os amigos que a apoiaram naquele momento terrível. Até sentir a frieza da espada e a grande dor, Sylvia não podia acreditar em seus olhos. Com determinação inabalável, a espada de Natasha partiu o corpo de Sylvia em dois. A princesa, porém, não se deteve e avançou a cavalo para fazer o mesmo com Verdi. Naquele exato momento, todos os cavaleiros de Verdi imediatamente se viraram para tentar deter Natasha, independentemente do grande risco que enfrentariam quando mostrassem as costas a Lucien Oyon. Capítulo 129.
Fuga. Bang! Um som alto e crocante de metais colidindo uns com os outros foi ouvido. Foi da pesada espada de Oion cortando ferozmente o rosto metalizado de Todd quando este parou de atacá-lo e se virou para ajudar seu senhor verde. Uma ferida profunda e horrível apareceu no centro do rosto de Todd, começando da testa até o queixo, e até o nariz foi dividido em dois. No entanto, em vez de sangue, era metal líquido que estava saindo lentamente da ferida. Ao mesmo tempo, o metal líquido tentava curar a ferida assustadora. Embora Todd estivesse gravemente ferido, a espada em sua mão não parou e foi diretamente para a princesa, cuja lâmina estava a poucos centímetros de Verdi. Embora Natasha tenha se inclinado rapidamente para o lado, a espada de Todd deixou um corte terrível nas costas de Natasha, de onde sua coluna e órgãos internos eram quase visíveis. A armadura já bastante danificada não podia mais protegê-la muito bem. Com um gemido abafado, Natasha mordeu os lábios para suportar a grande dor e, sem parar, empunhou seu trovão em direção a Verdi novamente. Ela sabia que não poderia perder o ímpeto neste momento, ou seria o fim de todos eles, e seus cavaleiros e escudeiros morreriam por nada. Ao lado do corpo cortado de Sylvia, Verdi achou que teria a chance de usar seu item mágico novamente e assim escapar de Natasha. No entanto, um poderoso relâmpago o atingiu diretamente do céu. Como uma espada mágica extraordinária, o trovão de Natasha tinha uma certa chance de invocar raios reais. A armadura roxa escura quebrada de Verdi foi instantaneamente queimada em preto. Embora, felizmente, parte do poder restante de sua bênção tenha salvado sua vida do raio, o poderoso golpe paralisou totalmente seu corpo novamente. Ele estava com raiva e desesperado. Verdi não conseguia entender por que tudo se tornou tão amargo, quando ele achava que um grande sucesso estava definitivamente em suas mãos. No entanto, ele não se reconciliaria facilmente com a situação. Naquele momento, a lâmina afiada de Natasha estava vindo direto para o pescoço de Verdi, mas ele convocou toda a sua força de vontade restante para superar a sensação paralisante em seu braço direito. Com isso, ele de repente tentou bloquear Thunder com a mão direita nua. Muitos pequenos raios de relâmpagos cobriram instantaneamente sua mão e seu antebraço, arrancando parte de seu braço direito. No entanto, o sacrifício de seu braço direito também reduziu a velocidade de Thunder e, no momento em que a lâmina atingiu seu pescoço, um pedaço do escudo da verdade foi formado em torno dele. Ao mesmo tempo, seus pés empurraram contra o chão e seu corpo rolou para trás. Natasha golpeou sua espada no pescoço de Verdi com toda sua raiva, dor e ódio. Embora o pequeno pedaço de escudo não tenha parado completamente seu ataque, quando o escudo se partiu em pedaços, seu impulso foi enfraquecido o suficiente. O trovão fez um ferimento profundo no pescoço de Verdi, mas a lâmina não tocou realmente suas artérias carótidas. Verdi desmaiou, mas ainda não estava morto. Quando Natasha estava prestes a levantar sua espada novamente para acabar com a vida pecaminosa de seu primo, alguns dos grandes cavaleiros de Verdi chegaram e bloquearam seu caminho para seu senhor, que havia perdido completamente a consciência. Natasha rapidamente fez uma estimativa de seu poder e imediatamente decidiu sair. Ela já estava gravemente ferida, e o poder extra que sua bênção criou devido a seus ferimentos não duraria muito mais. Ela sabia que este não era o momento certo para ela ser uma heroína. Vamos lá, gritou Natasha para seu povo, e então esporeou a gata e saiu correndo do cerco. Os cavaleiros de Verdi estavam ocupados em salvar seu senhor e, mais importante, também se sentiram intimidados quando viram seu senhor caído no chão como um saco rasgado. Portanto, não foi difícil para Lucien, Cacharel e Oion quebrar o cerco e seguir Natasha. Infelizmente, enfrentando muitos cavaleiros sozinho, Daniel não conseguiu. Seus idiotas! O que você está esperando? Quando Todd se aproximou de Verdi, ele gritou para o resto dos cavaleiros com grande raiva. Vai e pegue-os, ou todos nós vamos morrer. Deixando alguns cavaleiros escudeiros para cuidar de Verdi, Todd esporeou seu cavalo e liderou o resto dos cavaleiros para perseguir a princesa. Os 4 cavalos dragões Kali eram muito rápidos e logo estavam perto da borda da Floresta Negra. Naquele momento, Natasha de repente se virou e jogou sua lança negra, Slayer, em direção a Todd, com toda sua força e poder. Voando com grande velocidade no ar, a lança agitou o fluxo de ar e criou um ruído alto e único. Quando Todd inconscientemente rolou de seu cavalo e caiu no chão, Slayer perfurou o peito de outro cavaleiro de nível 4, que estava atrás de Todd e nem teve tempo de levantar seu escudo para se defender. Quando o Slayer voou direto no peito do cavaleiro, ele imediatamente transformou o corpo em algo frágil, que se despedaçou em milhares de pedaços brilhantes no segundo seguinte. Quando Todd se levantou novamente, a princesa e seu povo já haviam desaparecido na floresta.
A explosão final de poder de Natasha chocou todos os presentes. Após um curto período de tempo, Todd disse ao resto dos cavaleiros com uma voz fria: temos que encontrá-los e matá-los esta noite, e não temos segunda escolha. Se a princesa sobreviver, todos morreremos e nossas famílias morrerão conosco. Os outros cavaleiros assentiram e seguiram Todd para dentro da floresta. À medida que as árvores grandes e altas cresciam em número à medida que se aprofundavam na floresta, os cavalos não eram mais adequados para avançar. Assim, Eon sugeriu que eles deixassem os cavalos e fossem a pé. Quando Natasha estava prestes a descer do cavalo, ela caiu no chão. Tanto Lucien quanto Eon correram em direção a ela e descobriram que a princesa já estava em coma. Seu rosto estava anormalmente vermelho e seu corpo estava coberto de cortes, especialmente o terrível buraco em seu abdômen e o corte profundo em suas costas. A princesa atingiu seu limite. Eon estava tentando parar algumas feridas de sangrar, mas sua graça deve estar bem. Afinal, o poder de autocura de um grande cavaleiro deve permitir que ela se recupere relativamente rápido. Lucien tocou cuidadosamente a testa de Natasha e a ponta de seu nariz. Ele descobriu que havia pequenas partículas inchando sob sua pele quente e, felizmente, ela ainda estava respirando de forma relativamente suave. Como o menos ferido entre todos eles, Lucien carregou Natasha nas costas e levou sua espada com ele. Ao mesmo tempo, Eon colocou Cacharel nas costas, pois ele já estava fraco demais para ficar parado. Então, eles retomaram sua fuga pela floresta. Barão Eon Lucien fez uma pequena pausa e disse a ele seriamente: você é o mais forte e poderoso entre todos nós. Acho que você deveria levar a princesa de volta para Alto, e eu posso cobrir você. Impressionante, Lucien. Ouvi seu nome antes e nunca esperei que um músico pudesse ser corajoso e poderoso como você. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Eon. Eu aprecio sua sugestão, mas eu não acho que eu deveria ser o único a tirar a princesa daqui, já que Todd me conhece muito bem, e honestamente falando, eu não acho que pode se livrar deles tão facilmente. Já estou gravemente ferido. No momento, até a corrida é muito difícil para mim. Barão Eon. Lucien não sabia o que dizer. Ouça-me, Lucien. Eon assentiu. Como você disse, eu sou o mais forte entre todos nós, e aposto que Todd acreditaria que eu seria o único com a princesa. Então você deveria mandar a princesa de volta para Alto, e Cacharel e eu daremos cobertura a você. Eu concordo. Cacharel assentiu e disse a Lucien com uma voz fraca: mesmo que você os encontre no caminho, eles não serão a força principal de Verdi. E, além disso, você tem a espada da princesa, acrescentou Eon. Eu vejo. Lucien assentiu. Não havia tempo para ele tentar agir como um grande herói. Tire a armadura da princesa e dê para nós. Eon parou de correr e disse a Lucien: os grandes cavaleiros podem sentir o cheiro de sangue no ar. Depois que Lucien entregou o sangue de dragão danificado de Natasha para eles, Eon e Cacharel amarraram alguns pedaços em suas próprias armaduras. Toda a nossa esperança está em você agora, Lucien. Cacharel sorriu pacificamente. Se morrermos, lembre-se de trazer algumas flores para nossos túmulos. Lucien assentiu, e então Eon e Cacharel saíram para o outro lado da floresta. Lucien ainda estava correndo. Ele não tinha ideia de quanto tempo estava fugindo. Ele estava ofegando alto, e seu próprio ofegar era a única coisa que ele podia ouvir na floresta profunda. Honestamente falando, a ideia de apenas deixar Natasha em algum lugar na floresta e correr por sua própria vida passou pela mente de Lucien. Afinal, ele ainda tinha seus sonhos que ainda não haviam sido realizados. No entanto, Lucien simplesmente não podia fazer isso. Deixar um amigo aqui assim, em grande perigo, destruiria o resto de sua vida. Depois de se recuperar um pouco, Lucien ativou seu escudo estelar novamente, cobrindo Natasha e ele mesmo, apenas por precaução. Lucien, você realmente tem coisas boas na fechadura mágica. Nesse momento, a voz de Natasha veio de trás dele. Lucien não tinha ideia de quando ela voltou à consciência. Eu sou tão pesado assim? Natasha ainda estava brincando, e depois de alguns segundos, ela murmurou: você é meu único amigo agora, Lucien. Lucien não tinha certeza se ela estava soluçando. Nas profundezas dos esgotos em Alto, inúmeros ratos surgiram do nada, como uma maré negra, e todos eles tinham olhos vermelhos aterrorizantes. Capítulo 130. Capítulo 130. Tipot diz: quando Elsinore Locke se livrou da restrição da Gran Cruz no mundo preto e branco, o espaço se inverteu e a fechadura mágica foi quebrada, e suas peças restantes ainda estavam flutuando mais fundo no mundo das almas. Enquanto os restos da fechadura mágica flutuavam por todo aquele mundo, inúmeros círculos mágicos começaram a desmoronar silenciosamente, até que uma cidade magnífica apareceu na frente, desprovida de cores.
A cidade das sombras era como o reflexo invertido de alto, enquanto o arranjo da cidade era uma bagunça total. Acima desta cidade sombria, havia uma grande cruz composta por 9 estrelas misteriosas que brilhavam intensamente. Sendo influenciada pelo colapso da fechadura mágica ao redor do lago Elsinore, esta grande cruz começou a quebrar também. Algum tipo de neblina prateada se ergueu lentamente sob a cidade das sombras, que era fria e silenciosa, como se estivesse transformando essa sombra alto em um inferno onde a frieza e a morte dominavam tudo. De repente, uma palma pálida e enorme se estendeu do chão, e cada junta da mão tinha esporões ósseos horripilantes e afiados. De alguma forma, a mão aterrorizante quebrou a fronteira existente entre o mundo das almas e o mundo material principal e apareceu diretamente nos esgotos do verdadeiro alto. A mão estava brilhando com luz prateada. Qualquer criatura nos esgotos afetada pela luz enlouqueceu, como os ratos de olhos vermelhos. A luz prateada estava transformando todas as criaturas ali em monstros imundos. O chão tremia ferozmente. Muitos moradores acima do solo escaparam de seus lugares, gritando e chorando. Eles pensaram que era um terremoto horrível. No entanto, foi muito mais terrível do que um terremoto. Nos esgotos, quando a palma enorme e pálida se pressionou contra o teto, inúmeras aberturas profundas e largas apareceram no chão acima. Então, um monstro humanoide com pele pálida, olhos vermelhos e chifres de cabra prateados em sua cabeça pulou do chão e pousou pesadamente acima da superfície. A cidade inteira tremeu novamente por causa desse monstro horrível, que tinha dezenas de metros de altura. Todo o corpo do monstro estava coberto de luz prateada, e a luz se espalhava como ondas. Tudo coberto pela luz ficou frio. Estúpido. Este monstro humano zombou e murmurou em infernal, a língua dos demônios. O que foi selado nunca foi o duque anterior. Ninguém deve confiar em um demônio. Liderando 2 grandes cavaleiros de nível 3, 4 cavaleiros de nível 2 e 4 cavaleiros de nível 1, Todd entrou na floresta negra de Melzer. Seguindo o cheiro de sangue, eles foram até as profundezas da floresta. No lugar onde Lucien e Oion seguiram caminhos separados, Todd parou. Eles seguiram caminhos diferentes. O cheiro do sangue da princesa está em ambas as direções. Oion foi por aqui. Orns, um cavaleiro de nível 3, podia detectar o cheiro do sangue de Oion. Oion é um grande cavaleiro de nível 4. Anatoly e eu iremos atrás dele. Todd foi muito resoluto. Orns, você toma o outro caminho. Se você encontrar a princesa, envie-nos um sinal. Por favor, espere. Rosan Aron parou Todd. Embora Todd não gostasse muito dos Cavaleiros das Trevas, ele nunca subestimou suas habilidades especiais. O que você quer dizer? Apontando na direção para onde Lucien foi, Aron respondeu seriamente. Eles podem nos confundir com o cheiro de sangue, mas não podem mentir para a sombra. A sombra escura me disse que Natasha foi por aqui. Muito bem. Todd assentiu. Então, Anatoly e Orns, vocês vão atrás de Oion, e Aron e eu seguiremos este caminho. Ao ouvir as palavras de Natasha, Lucien não sabia o que dizer. Ele suspirou em seu coração. Se Natasha soubesse que ele era um feiticeiro, ela não teria mais essa impressão. Depois de um momento, Lucien a confortou. Vossa Graça, além de mim, você ainda tem o Grão-Duque, Lady Camille, Felicia. Você ainda tem muitos amigos que sempre a apoiarão e cuidarão de você. Assim que ele mencionou Camille, Lucien soube que ele disse algo estúpido. Tia. Natasha parecia ainda mais deprimida agora. Eu fui tão estúpida. Tudo isso, é por minha causa. Isso foi um descuido. Vossa Graça. Lucien tentou soar mais objetivo, mas não é tudo culpa sua. Natasha respondeu em voz baixa. Descobri que Sylvia era uma aprendiz de feiticeiro há muito tempo. O que? Carregando Natasha, Lucien ainda estava correndo o mais rápido que podia. Ao ouvir o que a princesa acabou de dizer, Lucien quase colidiu com uma árvore. Meu amor, não, minha ganância me cegou. Natasha soltou um longo suspiro, já que se diz que a origem da bênção tem algo a ver com os antigos feiticeiros. Eu esperava que ela pudesse descobrir uma maneira que permitiria que 2 meninas juntas tivessem bebês que nascem com o poder de bênção, então ninguém mais poderia perturbar nosso amor usando isso como desculpa. Vossa Graça, você é. Lucien estava tentando encontrar uma palavra adequada. Ambicioso. Ambiciosa. Natasha estava um pouco confusa no começo e depois se animou. De qualquer forma, já que agora estamos correndo por nossas vidas, bem, agora você está correndo por nossas vidas, não é realmente um bom momento para sentir-se arrependido e triste. Levarei cerca de 2 a 3 horas para me recuperar até certo ponto e, durante esse período, minha vida estará em suas mãos. Então, ela parou um pouco e disse a ele, na verdade, você não precisava fazer isso por mim. Obrigado, Luciene. Sempre terei isso em mente. Eu testemunhei tudo.
Lucien tentou fazer a princesa se sentir menos culpada. Verdi tentaria me matar de qualquer maneira. Prefiro ajudar meu amigo. Você só não quer mostrar o quão legal você é, Lucien. Natasha balançou a cabeça levemente. Eu vou libertar Trovão temporariamente do meu controle e deixar você deixar seu poder espiritual nele. Thunder é uma espada de nível 5 perfeito. Com a espada, você terá uma chance contra qualquer um que esteja sob o posto de grande cavaleiro. Lucien deixou sua marca de poder espiritual em Thunder seguindo as instruções de Natasha e, durante o processo, obteve mais informações sobre essa espada. O Trovão de Natasha. Espada de nível 5 perfeito. Feito de aerólito precioso e o sangue de um titã da tempestade. Pode causar danos próximos ao poder de um cavaleiro radiante. A força do dono pode ser melhorada para o nível de um titã da tempestade comum, que equivale ao pico da força de um grande cavaleiro. Além disso, Thunder vem com o encantamento de pequenos relâmpagos, que podem paralisar seu alvo e fazê-lo perder a audição por um tempo. Há uma chance de 5% de que Trovão possa invocar raios reais do céu, o que equivale a um feiticeiro do quinto círculo lançando o feitiço mágico Trovão. Há cerca de 0,1 de chance de que o relâmpago invocado seja super poderoso. Em tempo de tempestade, as chances serão aumentadas, mas também o proprietário deve ser mais cuidadoso. Este é um presente de maioridade para minha pequena Natasha. Este é o cetro do trovão. Por Yaroran Latawai Offenberg. Agarrando Thunder, Lucien sentiu o poder do relâmpago nutrindo seu corpo. Embora sua mão estivesse um pouco dormente, ele podia dizer que sua força estava melhorando muito. Um pedaço grosso de raiz de árvore rachou quando Lucien pisou nele propositalmente. Tente se acostumar com isso, Lucien. Natasha disse a ele. Esta é uma arma, não um item mágico. Usar qualquer arma ou armadura que seja muito poderosa para o usuário pode trazer alguns efeitos colaterais. E leva mais tempo para alguém se acostumar com isso. Comparativamente falando, itens mágicos são muito melhores neste momento. Você está dizendo que uma pessoa normal pode realmente usar alguns itens mágicos poderosos, Sua Graça? Perguntou Luciene. Ele se perguntou se poderia derrotar um mago de nível sênior se tivesse uma dúzia de anéis mágicos encantados com feitiços do nono círculo. Bem, Natasha assentiu, mas depois balançou a cabeça. Depende. Itens mágicos de alto nível são preciosos. E a maioria dos itens mágicos acima do nível 5 geralmente tem requisitos rigorosos para seus donos, como o nível de poder espiritual, força, conhecimento, força de vontade e assim por diante. Mas antes desse nível, se seu inimigo que é mais poderoso que você não estiver preparado, sim, você pode ter alguma chance de vencer. Em contraste, armas e armaduras extraordinárias geralmente não funcionam dessa maneira. Lucien não tinha muito conhecimento de armas e armaduras extraordinárias. Depois de ouvir as palavras de Natasha, Lucien começou a ter uma ideia aproximada em relação a esse tópico e meio que entendeu por que a corona do sol teria 5 camadas de selos. Gentilmente empunhando a espada, Lucien sentiu que sua velocidade também melhorou um pouco. Quer saber? Natasha olhou ao redor e disse a ele facilmente: Você deixou muitas pistas para aquelas pessoas mas nos rastrearem. Lucien ficou surpreso, achei que já tinha sido muito cuidadoso. Bem, afinal, sou apenas um músico, Vossa Graça. Aposto que você era, Lucien, mas não sinto que você é apenas um músico. Natasha riu e rapidamente mudou de assunto. Quando recebi meu treinamento de cavaleiro, aprendi muito sobre esses assuntos e posso ensinar vocês. Sob a instrução de Natasha, Lucien aprendeu algumas maneiras de esconder seus rastros usando diferentes plantas, minerais e até pequenas criaturas. Inteligente. Você aprendeu muito rápido, Lucien. Natasha acenou com a cabeça. A propósito, eu tenho certeza que existem aloés por esta área, talvez perto da água. Se você encontrar alguns, os aloés podem remover o cheiro de sangue em nós. Assim que o gigantesco monstro humano começou a se mover, raios de luz sagrada apareceram na cidade, um após o outro, e camadas de círculos de poder divino se ergueram e se conectaram. Bem-vindo a Alto, o grande mestre de Argent. A pessoa que estava falando com o monstro parecia bastante velha, ou devo chamá-lo, Sr. Tio diz, o Duque do Gelo. Era Sard, o santo cardeal, que flutuava no ar. Vestindo uma túnica branca e simples, Sard segurava um cajado mágico incrustado com pedras brilhantes e uma grande cruz. Seus olhos eram brilhantes e afiados. Por que você está aqui, Sard? O grande mestre de Argent gritou com raiva. Você deveria estar em Elsinore Lake agora mesmo. Você não se importa com a princesa?